perspectiva, eu fui engravidado por um insight que, na verdade, tem como base um mestre que foi o precursor da filosofia Advaita Vedanta aqui no Ocidente, que é o Swami Vivekananda. Swami Vivekananda, em 1893, ele participou de uma conferência interreligiosa nos Estados Unidos. Ele proferiu um discurso que se tornou épico, extraordinário, porque todos os oradores que antecederam Swami Vivekananda defenderam seu dogma, sua doutrina, em um período onde as pessoas tinham a mente muito fragmentada, um sectarismo religioso muito grande. E naquela conferência ele disse algo singular: todas as religiões são rios que desagam no mesmo oceano. Todos os caminhos espirituais desagam em Deus. Todos os caminhos, todas as práticas, se vivenciadas com sinceridade e autenticidade, culminarão na autorrealização. E interessante que Swami Vivekananda, uma certa ocasião, ele proferiu uma história que julgo de grande relevância. Ele fala de um ministro que caiu em desgraça e foi condenado a uma prisão perpétua no topo de uma torre. Ele foi condenado a permanecer preso até a sua morte. E um belo dia, sua esposa fiel foi até ele, perguntando: o que eu posso fazer para te ajudar? E esse ministro, ele teve um insight. Ele disse para ela: traga para mim um besouro, um pouquinho de mel, um rolo com fio de seda, um outro rolo com fio de cânhamo, um rolo com barbante forte e uma corda extensa. No dia seguinte, a esposa levou, sem saber o motivo daquela solicitação, e lá de cima ele falou: unte o chifre do besouro com mel, coloque ele na parede virado para cima e atrelhe a ele o fio de seda. E quando ela fez o solicitado, o besouro começou a caminhar, carregando o fio de seda até lá em cima. Depois ele falou: pegue o fio de cânhamo, amarre no outro extremo do fio de seda, e ele puxou. Com o fio de cânhamo lá em cima, ele pediu para que o barbante forte fosse amarrado. E novamente ele puxou aquele barbante, e depois ele pediu para que o barbante fosse atrelado à corda, e ele puxou a corda lá para cima, se libertando daquela torre. Na percepção de Vivekananda, o fio de seda sensível simboliza a nossa respiração. O fio de cânhamo é o sistema nervoso. O barbante forte é a mente equilibrada. E a corda que libertou o ministro daquela torre é o prana. O que me chama a atenção nessa narrativa, curiosamente, é o fio de seda. Isso nos revela que pequenas atitudes ou pequenas coisas nos conduzirão a grandes realizações. O fio de seda, que representa um pranayama, uma técnica de respiração, pode nos conduzir ao prana, ou ao moksha, a libertação, a autorrealização. E às vezes a gente não sabe por onde começar, que livro eu devo ler, que prática meditativa eu devo seguir, que caminho espiritual eu devo trilhar, qual ferramenta, qual técnica eu preciso colocar em prática. Na dúvida, comece arrumando a sua cama, organizando a sua gaveta, lavando a louça, limpando a sua casa. Porque são pequenas atitudes que vão te levar a grandes realizações. Lao Tzu, que foi um grande mestre chinês, ele diz o seguinte:
Uma caminhada de 1000 milhas se inicia com um passo. Me lembro de um filme, Sem Limites, não sei se todos aqui tiveram oportunidade de assistir, onde um rapaz, ele faz uso de uma substância que ativa 100% a sua capacidade cognitiva. A partir daquele momento ele começa a usar 100% da sua capacidade cerebral. O interessante é que no filme, a primeira coisa que ele faz depois que ele toma aquela pílula foi organizar o apartamento, foi organizar a sua casa, foi realizar uma limpeza que há muito tempo ele estava procrastinando. Então, às vezes a gente deseja experienciar mudanças substanciais e significativas e a gente esquece que essas mudanças acontecerão com pequenas atitudes. É aquela parábola proferida pelo distinto nazareno que para se achar a dracma perdida é necessário arrumar a casa. E às vezes essa reforma íntima acontece quando a gente começa a organizar as coisas que estão ao nosso entorno. Só que a nossa mente condicionada, às vezes, desvaloriza esses pequenos gestos. Então, nesta manhã, neste café com yoga, o insight predominante é esse. As pequenas coisas nos conduzirão às grandes. Um pequeno momento consciente, seja no movimento ou na respiração, pode trazer algo que vai reverberar em toda a nossa dinâmica existencial. Acredito que a proposta desse yoga integral é levar aquilo que você experiencia no tapete para a sua vida no cotidiano. E espero que essa experiência possa ser a gênese, o princípio desse processo. Gratidão.